Presta atenção nas falas do Arthur. As famílias sempre controlaram grandes emissoras. Os marinhos controlam a Globo, os Abravanel, o SBT. O Saad, a Bandeirantes. Cada estado tem uma família por trás. Mas rádios e televisões são concessões públicas que dependem do aval de políticos para começar ou continuar funcionando. As televisões ficam 15 anos no ar e as rádios 10. Por isso, elas precisam sempre ter boas relações com os donos do poder para serem renovadas. Mas não confunda você ter relação com donos do poder para você ter relação com o presidente. Por quê? A Record, todo mundo sabe que é contra o Lula. É um consenso. Mas mesmo assim, a licença dela não foi revogada. Por quê, Floriano? Porque quem decide isso não é necessariamente o Lula. Para ele fazer a revogação de uma televisão tradicional como a Record, ele vai ter que ter cooptado toda a base de apoio da República. E aí não vai dar certo, porque a Record tem a base dos evangélicos. Entende que a Record não existiria sem a base dos evangélicos? Porque sem a base dos evangélicos, ele não conseguiria manter a própria licença. Entende como que o jogo é complexo? A publicidade da União dos Estados e dos municípios é o que as mantém de pé. Lula gastou 770 milhões em 3 anos e a Globo recebeu sozinha 462 milhões. Isso aqui é uma afirmativa falaciosa. Não é apenas a verba estatal que mantém as televisões. Isso aqui é totalmente falacioso, não concordo com isso. Pode ser um percentual relevante, pode ser até uma margem maior, mas não é o que vai manter um SBT lucrativo. Talvez a Globo sim, mas não vai ser o que vai manter uma Record lucrativa, não vai ser o que vai manter uma Band lucrativa. Não é isso que mantém a Globo, as outras lucrativas. A Globo, talvez sim, é possível que a gente até considere que sim, mas as outras não é. Então isso aqui é meio que falácia, ele tá batendo e tudo mais, mas isso aqui não condiz com a realidade. As estatais fazem muito mais, mas sem nenhuma transparência. Além disso, temos os bancos públicos colocando crédito subsidiado. O BNDES, por exemplo, lançou 500 milhões para a modernização do setor audiovisual no Brasil, além de recursos para a implementação da TV digital. A contrapartida para se manterem é dizer que há uma democracia no país, que Lula nada sabia sobre mensalão, Petrolão, Banco Master e que Alexandre de Moraes é um herói e que a culpa do país ter desigualdade e corrupção é da direita. Isso aqui eu acho uma crítica muito forçada, tá? Eu gosto muito do conteúdo dele, mas nessa parte aqui ele forçou, porque nesse exato momento a Globo tá batendo. Neste exato espaço temporal a Globo tá batendo, a SBT tá batendo, tá todo mundo batendo, porque vai ser do ponto que eu vou mostrar pra vocês dos traidores, quem tá por trás chancelando isso tudo. Mas você entende que existe uma crítica ali, que a licença tem que ser estatal, isso é péssimo, porque diminui a liberdade de expressão, mas ele extrapolou um pouco na crítica. A gente tem que sempre olhar, mesmo que a gente goste de bater na Globo, a gente goste de bater na mídia tradicional, nesse momento eu não acho que é o momento certo pra bater, então eu acho que esse vídeo teve um time errado, não é o momento pra bater, porque nesse exato momento eles estão batendo em quem a gente odeia. Quem você odeia mais? O STF ou a Globo? Eu acho que todo mundo vai considerar que hoje é muito mais importante para o Brasil a gente colocar o STF dentro da caixinha institucional do STF do que colocar a Globo dentro da caixinha da mídia tradicional de forma isenta. A gente entende que é muito mais relevante nesse exato momento o STF. E a Globo está ajudando neste exato momento colocar o STF dentro da caixinha. Não estou falando que a Globo é incrível, nada. A gente tem que entender o contexto atual. Pensa numa guerra. A guerra não é sobre você ganhar nada. Não existe ganho em uma guerra. Existe perder menos que o seu adversário. Se você não tem essa visão, você vai perder todas as guerras, porque não existe lucro na guerra. Existe apenas você ter um custo menor de gerar mais dano no seu oponente. É essa a essência. Dito isso, agora presta atenção nesses comentários da Sadi. Vai ligar totalmente ao enredo que a gente vai chegar até a traição do STF. Presta atenção nos comentários deles. O recesso parlamentar, o recesso do judiciário, hora de voltar aos trabalhos para os parlamentares, para os ministros do Supremo, e também um momento de observar, segundo as apurações que eu tenho feito, como esses grupos políticos vão reagir diante dessas investigações que estão em curso, que não pararam e que têm desdobramentos contratados, né? Desdobramentos que a gente está esperando com o avanço, o aprofundamento dessas investigações. A grande preocupação hoje em Brasília, nesses meios políticos, é de que essas investigações atinjam esses grupos políticos no ano de eleição, isso venha a prejudicá-los aí em suas bases eleitorais. Então, essa é a preocupação deles e a nossa esperança. Esses grupos políticos precisam ser muito prejudicados. Entenda, se o caso Master escalar, não precisa escalar necessariamente no judiciário, tendo prisão, tendo nada. Só precisa escalar as investigações, liberar os dados para a população, para causar uma polêmica e tirar esses corruptos da reeleição. Só isso a gente vai evoluir décadas em nível de honestidade em Brasília. O que está sendo costurado no bastidor? Estão buscando um acordão com setores do Executivo, setores do Judiciário e setores do Congresso Nacional para ver como eles acomodam toda essa crise para evitar respingar nesses grupos políticos. Então, para a gente observar como isso vai se dar daqui para frente,
mas essa é a grande preocupação. Inclusive, um argumento usado por grupos políticos no Congresso junto ao Executivo, já contei isso aqui algumas vezes, é o seguinte: vocês estão da gente para aprovar pautas que possam ajudar vocês na eleição. Então tem setores do Palácio do Planalto que defendem que investigações não andem tão depressa assim, veja bem, vamos ver. E claro, você não tem como combinar isso com um investigador sério que está fazendo seu trabalho e está desvendando ali, Investigador sério, você entendeu que a nossa esperança está de pé, né? Se aprofundando nesses grandes esquemas, nesses grandes casos de suspeita de corrupção. Então esse é o termômetro da política agora, como esses setores, atores da política vão suportar nessa costura que eles estão fazendo, se eles vão conseguir ter sucesso nisso, nessa costura que eles estão tentando fazer para tentar deixar de lado, tirar a pressão, tentar desacelerar essas investigações de olho nas eleições de 2026. Entenda o seguinte, não existe moralidade e ética quando você tira o filtro da democracia, quando você tira o filtro das instituições. O bastidor do poder, que é quando você tira esses filtros, tira esses substantivos, sabe, essas nomenclaturas, você vai para a essência do poder. A essência do poder, um investigador sério, um investigador só consegue evoluir se ele tem respaldo, se ele tem apoio político e ele tem principalmente proteção política e algum tipo de indivíduo pavimentando a direção dele. Porque pensa que o investigador, qual o nível de visão do investigador? Ele tá aqui embaixo, ele tá no operacional. Ele precisa de alguém estratégico em cima para direcionar o que ele tem que soltar, qual o efeito e quem pode atacar ele, como ele se defende. Então o investigador, tudo isso que está acontecendo agora, só está acontecendo porque tem gente grande articulando algum tipo ou algumas células da Polícia Federal. Se fosse um agente solo, se fosse um investigador, 10 investigadores sérios, não teria esse dano que a gente está assistindo nesse exato momento. Existe estratégia na divulgação, existe um cronograma e por isso que está gerando esse impacto tão grande e um impacto duradouro. Entenda, a memória das pessoas é muito curta. Por exemplo, aquele vídeo do piloto que eu mostrei pra vocês, cara, aquilo é bombástico, aquilo ali deveria ser suficiente pra derrubar a República inteira, só que não foi divulgado na Globo, não foi divulgado na grande mídia, não tá repercutindo tanto. Temos que lembrar que nas redes sociais, normalmente, a repercussão e as pautas de discussão derivam da rede tradicional, da grande mídia. Ou seja, eles não divulgaram, isso aqui não viralizou no Brasil inteiro, só ficou na bolha da direita. E você só ficando na bolha da direita, você não consegue realmente colocar uma pauta na mesa e causar realmente dano eleitoral. Aquele vídeo pode ainda ser repercutido na mídia, mas nesse exato momento não foi. Por quê? Porque não é interesse da cabeça. Aquele vídeo provavelmente foi feito por um agente solo, entende? Não estava no meio do sistema, não estava articulado. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para a gente salvar o Brasil em 2026.